Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos mais ou menos. Tô com cansaço que eu não sei explicar. Muito estranho. Se puderem, orem por mim aí. Tá bem difícil, mas isso não vai impedir a gente de ler a palavra, né? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 27. Bem felizes, mesmo cansados, desanimados, a gente vai continuar firme e forte aqui. Hoje nós vamos ler um capítulo bem complicado, sabe? De trapaças, a gente fica confuso quando a gente vai lendo, mas depois a gente entende o que Deus está falando com a gente, né? Por que Ele deixou essas histórias escritas aqui para nos dar esperança. Para nos dar esperança, é isso. Vamos ler aí Gênesis 27. Isaac abençoa Jacó. Antes eu quero falar que muita gente está me perguntando se a minha Bíblia é o contrário, se eu começo de trás para frente. Realmente parece, né? Eu nem tinha reparado isso. É porque eu gravo em selfie. A Bíblia é normal, ela é aqui, ó. Aí começa de Gênesis. A minha Bíblia é igualzinha de vocês. É igualzinho, não muda nada. Só que como está sendo gravado em selfie aqui, daí fica do lado contrário, né? Igual aqui, ó. A ele e a glória fica tudo ao contrário. É porque está gravado em selfie. Quem sabe um dia eu consiga gravar no lado normal, né? Não tentei ainda não. Tenham paciência comigo, tô começando. Mas a Bíblia é normal, tá? Tinha que falar isso porque foi muita gente que me perguntou. E eu achei interessante vocês repararem. Eu sempre quis fazer de um jeito que vocês vissem a Bíblia. Nesse cenário aqui dá, né? O de lá eu acho que não dá. Vamos ver. Isaac, capítulo 27. Isaac não, Gênesis, capítulo 27. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Estou aqui, pai, respondeu ele. E o pai lhe disse: Você está vendo que eu estou velho. Um dia desses eu vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas e vá até o campo e cace um animal. Prepare uma comida bem gostosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer. Acontece que Rebeca, a esposa de Isaac, ouviu, ela escutou o que o Isaac falou com Esaú. E por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escute agora mesmo. Eu escutei uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida bem saborosa para mim. E depois de eu comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de eu morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta. E você vai levá-la para ele comer. E depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó, que é mais normal que a mãe, né? Que Rebeca foi muito trapaceira, não foi? Por que, né, que ela fez isso? Por que, né, que ela fez essa sacanagem com Esaú? O meu irmão é muito peludo, disse Jacó, e eu não. Se meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. E então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Ela estava decidida, né? Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga o cabrito para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e levou para a mãe. Ela preparou uma comida bem saborosa, como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que ele não tinha pelos. Eles eram gêmeos, mas o Esaú era ruivo e peludão. E Jacó provavelmente não era ruivo, né? Porque a Bíblia fala só que Esaú era ruivo. Ele era moreno e não tinha pelos. Aí ela costurou, sei lá como que ela fez, no pescoço dele, nas mãos, aonde ela imaginou que Isaac ia tocar, né? Ela
né? Maldição sobre mim. Jacó disse que, pegou os cabritos, já me perdi. Com a pele dos cabritos, ela cobriu a mão e o pescoço de Jacó, que ele não tinha pelos. Depois ela entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, estou aqui, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó, amando da mãe, né? Passando a perna do pai aqui. Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se e coma a carne do animal que eu cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou: Como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Aí Jacó respondeu: O Senhor, o seu Deus, me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é mesmo Esaú ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele apalpou e disse: A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Peluda, né? A pele do bicho ali. Nossa, ele era peludo, né? Pensou? Pra ela colocar uma pele de bicho pra ele achar, né? Meu Deus. Era praticamente um lobisomem. Ai, ai. Mas vamos voltar aqui que é grande, por isso que eu tô lendo direto. E aí ele apalpou, né, e viu que as mãos eram de Esaú. Assim, Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. O poder da bênção, o poder da palavra. É isso que essa parte aqui do texto está nos ensinando. O poder da nossa língua, o poder que a gente tem de abençoar ou de amaldiçoar. No caso aqui, ele abençoou Jacó e era irrevogável, mesmo Jacó tendo, Jacó e Rebeca tendo tramado, né, para roubar, né, a bênção de Esaú. Mesmo assim, a bênção, ela permanece com Jacó. A nossa palavra, ela vai e ela pode achar um campo farto e ela brota dentro do coração das pessoas. Ela entra pelo ouvido e desce para o coração. Então, cuidado com o que você fala com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seus amigos. Vamos falar palavras de bênção, porque as palavras de bênção, elas se multiplicam, e as de maldição também. É muito grave isso aqui. A bênção é irrevogável. A gente vai continuar lendo aqui, dá uma tristeza, e a gente fica com a raiva de Jacó. Eu fico com a raiva dele. Eu falei, por que ele e a Rebeca também, né? Eles fizeram isso com Esaú, coitadinho. Esaú todo inocente, né? Mas na verdade, nós somos Jacó. Nós somos Jacó. Trapaceiros, traiçoeiros, falsos. Nós viemos com o pecado original, desde lá do começo de tudo, de Adão e Eva. Por isso que todos nós nascemos com o pecado original. Até um bebezinho, ele já tem o pecado original. E só Jesus, né, que pôde vir, né, caminhar aqui, viver como a gente, resistiu todas as tentações e venceu a morte por nós. Então agora, quando Deus olha para nós, Deus não vê a gente com o pecado original. Deus vê a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo sobre nós. Jesus nos resgatou. Isso é muito importante. Então, quando você ficar com raiva de Jacó, você pensa que você é um Jacó e Deus também te abençoa. Porque se a gente fosse ter as coisas só por merecimento, a gente não ia ter nada. Será que você merece ter uma roupa, ter comida, ter uma casa, ter cabelo, ter respiração normal sem precisar de uma bomba de oxigênio? Será que você merece? Com certeza nós não merecemos nada. É por isso que Jesus fez tudo o que fez, todo aquele sacrifício. Nós precisávamos de um resgatador, nós precisávamos de um cordeiro para morrer por nós e nos livrar de tudo isso. Então, quando a gente vê essas histórias aqui, que eu fico brincando com Abraão, terrível, Isaque também, e vai passando de geração essa moda emasculada de homem, né? Mas se a gente parar bem para pensar, nós somos assim.
A gente acha que a gente é muito perfeitinho porque a gente não assalta um banco, porque a gente não mata alguém. Mas a Bíblia diz que não existe pecadinho e pecadão. Então você falar mal da sua vizinha, você reclamar da comida que você tem com fartura, ou de qualquer outra coisa, até mesmo da sua aparência. Quando você reclama da sua aparência, da sua vida, é pecado. Deus se entristece. E aqui é a mesma coisa. Então quando a gente pensa que Jacó era um pilantra, a gente imagina que nós também somos assim. E da mesma forma que Deus abençoou Jacó, mesmo sabendo de toda a história, todo o plano armado por ele e pela mãe dele, Deus abençoou ele. Isso nos dá uma paz, né? Mesmo a gente com todos os nossos pecados, com toda a nossa podridão, Jesus veio e nos resgatou. E hoje nós somos livres, livres, glória a Deus, livres. Livres para ser abençoados por Deus. 23. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú. E por isso ele abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, pai, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne da caça para que eu coma, e depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. E depois disse: Venha cá, meu filho, me dê um beijo, para sentir o cheiro, né? Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque abençoou e disse assim: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho dos céus, que os seus campos produzam boas colheitas, e fartura de trigo e de vinho. Aqui, fartura de trigo é de comida, né? Que nunca falte um mantimento para você e nem para todo mundo. E vinho é alegria, vinho é felicidade. Então, que nunca te falte comida e felicidade, e alegria, contentamento. Que as nações sejam dominadas por você, e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e os seus descendentes e nos descendentes da sua mãe. O tratem todos com muito respeito. Maldito seja aquele que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que te abençoarem. E assim, Isaque liberou a bênção para Jacó. Agora vamos ver o que vai acontecer. Isaque acabou de dar a bênção, e Jacó ia saindo já da porta, assim, quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: Levante-se, por favor, e coma da caça que eu matei, e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: Quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito, muito. A Rebeca quase mata ele do coração, né? Imagina, ele já é um idoso, e cego, todo cheio de problema de saúde. E ele sabia o poder da bênção dele, né? Ele já vinha desde Abraão, desde as histórias dos antepassados, aprendeu que a palavra tinha muito poder. E ele deu todo tipo de bênção para Jacó. E agora ele estava nervoso, tremendo, foi enganado, né? Foi enganado. Isaque ficou agitado, começou a tremer e disse: Então, quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção, que é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, ele deu um grito cheio de amargura. Imagina Esaú gritando: de novo! Não é possível, perdi a primogenitura, agora perdi a bênção. Ele vai falar aqui no decorrer do capítulo. Mas agora ele está dando um grito de pavor, de amargura. Meu pai, dê a sua bênção para mim também, ele grita. Porém, Isaque respondeu: O seu irmão veio, me enganou e ficou com uma bênção que era sua. Esaú disse: Esta é a segunda vez que ele me engana. A bênção do pai ali era tipo um mandamento do rei, uma regra, para a gente ter mais ou menos uma ideia do poder disso, né? Tipo uma lei, assim. E quando Esaú falou, Isaque deu a bênção, era com uma palavra de rei. Ele recebeu a bênção, então a bênção é dele. E eles não voltavam atrás nas conversas, né? Era uma coisa muito séria, muito grave.
tipo uma lei assim, determinada. Né? Essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó. Trapaceiro significa. Né? Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim, tadinho, né? Ele está suplicando pela bênção. Ai, é triste, mas... Isaac respondeu, eu dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho, muita comida e muita alegria. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. É triste, né? Ainda bem que Jesus veio e agora a gente pode abençoar todos. Porém, Esaú insistiu. Será que o Senhor só tem uma bênção? Uma bênção? Abençoe a mim também, meu pai. E começou a chorar muito alto. Então Isaac disse, isso aqui é importante. Você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Parece uma maldição, né? Na verdade é uma maldição. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. O que isso traz para nós aqui? Uma coisa muito importante. Você vai ser empregado, você vai ser... Aqui não vai ter terra boa, não vai ter chuva, né, para crescer as suas plantações, alimentar seus gatos. As coisas ruins vão ficar com você. Porém, quando você se revoltar, você se livrará dele. Quando você se revoltar, você vai se livrar dessa maldição. O que é essa revolta? Quando você perdoar. Olha bem, talvez a sua vida não está indo para frente porque você não perdoa uma pessoa, uma situação que aconteceu no seu passado. Aí você fica encalhado, aí você fica grudado, uma revolta que você tem porque alguém morreu, porque seu marido foi embora, porque seu filho morreu, sei lá, por qualquer coisa. Ou porque falaram mal de você, te trataram, te traíram, te sacanearam, qualquer que seja a coisa, você não perdoa. E aí você fica encalhado. Aí você fica trabalhando para os outros, fica empregado dos outros, não tem coisas boas, não tem terra, não tem orvalho. Porém, quando você se revoltar, você vai se livrar desse jugo que você carrega nas costas. Ele carregava uma revolta, uma ira do irmão impressionante, porque o irmão só com ele, né? Era demais, assim. Mas quando ele perdoar, ele vai se livrar. Você também. Quando você perdoar, seja Deus, seja o seu próximo, seja a sua família, seja a sua história, seja o que for, seja se perdoar. Quando você se perdoar, você vai ser livre. Você vai ser abençoado. Bonito isso aqui, né? Então Isaac acabou dando uma bênção para ele. Porém, tinha um porém, né? Quando você perdoar, você vai ser abençoado. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim, o meu pai vai morrer logo, e quando acabarem os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse, escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão que mora lá em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão. Quer dizer, eles sabiam que ia passar o ódio, né? Porque era mais uma questão de palavra, né? Porque eles eram ricos, eles tinham muitas coisas, não era uma casa assim, um vai ser rico e outro vai ser pobre. Não, eles tinham muito. Só que um ia ser mais abençoado, né? O que recebeu a bênção ia ser mais abençoado, né? E aí Rebeca fala, se arruma, corre, foge daqui, vai lá para casa do seu tio, Labão. Acho que a Rebeca está falando aqui com ele. Vai se esconder lá em Harã. Fique algum tempo lá até que a raiva do seu irmão passe. E ele esqueça aquilo que você fez. Nessa ocasião eu mandarei alguém para trazer você de volta. Eu não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Agora está arrependida, né? Porque a bicha é tensa. Por quê, né? O que ia mudar para ela, né? Se a bênção ficasse com Esaú ou com Jacó? São os 2 filhos. Por algum motivo ela tinha mais chamego com Jacó. Depois Rebeca foi falar com Isaac e disse, eu estou muito aborrecida da minha vida. Me dá uma raiva quando eu leio isso aqui.
que ela aprontou esse barraco todo, fez os irmãos brigarem, né, se odiarem. Um capricho dela, que ela queria que Jacó que recebesse a bênção de Isaac, né? E ela chega perto dele e fala: eu tô muito aborrecida da minha vida, por causa dessas mulheres etéias com que Esaú casou. Ela estava brigando com as noras, né? As noras eram etéias ali, elas eram daquela região, né? Se Jacó também casar com uma dessas etéias, será melhor que eu morra. Ela foi fazer uma chantagem emocional com Isaac. Eu já não aguento mais as esposas de Esaú, que são tudo etéia e me perturbam dia e noite. Se Jacó casar com uma dessas também, eu não vou aguentar, eu prefiro morrer. Ela falou com Jacó, com Isaac, né? E aí, acabou o capítulo. Capítulo 28 amanhã, para você saber a continuação dessa história. Paramos aqui, nesse momento, Rebeca armando na cabeça de Isaac, né? Para mandar Jacó lá para a terra do irmão dela. Muitos ensinamentos, né? Muita coisa boa e muito simancol pra gente, né? Que acha que é tão perfeitinho. E é assim, beijão para você e até amanhã em Gênesis 28. Tchauzinho.